servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Misericórdia, né? Deus abençoe aqui, Deus, essa palavra. Abra nossa mente, nosso coração, derrama a luz aqui sobre nós, que seja uma noite proveitosa para a nossa alma. E o Senhor derrama perdão, derrama salvação, derrama graça em cada coração. Amém. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o presbítero Ismael já falou, esse ano, o ano 2025, também nós consideramos ele, para aprofundar um pouco mais, como sendo o ano da graça. E nesse mês de março, o subtema é graça no perdão. Graça no perdão. Em Lamentações 3, versículo 21 e 22, tem uma frase, uma expressão que expressa bem o que eu quero falar nessa noite. Lamentações 3, 21 está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. As suas misericórdias não têm fim. Vamos repetir essa frase para ficar bem guardada na nossa mente, no nosso coração? Vamos? As suas misericórdias não têm fim. De novo, agora mais forte, vamos? As suas misericórdias não têm fim. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. Tem uma história verídica que aconteceu com uma moça, que reflete muito o que eu quero expressar nesse versículo. As suas misericórdias não têm fim. Certa feita, isso aconteceu mais ou menos na década de 90, uma moça que nasceu, cresceu na igreja, pais crentes, ela cresceu, queria namorar, queria curtir, queria aproveitar, ficou encantada com a terra distante, e aí os pais pressionando, muito radicais, e certa feita ela juntou com o namorado e fugiram para bem longe, para o outro lado do país, e se deram à bebida, aos vícios, às drogas. O dinheiro acabou, e aí no meio da pressão do namorado e as circunstâncias, para sustentar o vício, e isso foi um fato verídico, muito triste, mas infelizmente verdade, para sustentar os vícios, ela começou a prostituir. Então, longe de casa, longe dos pais, numa terra já distante,
bebidas, vícios, drogas. Agora soma-se a isso a prostituição para sustentar os seus vícios. Infelizmente, no meio daquilo tudo, vieram as doenças. Doenças venéreas, de uma para a outra, daí a pouco, uma doença mais séria, sem cura. E ela consulta os médicos já limitam a vida. Não tem cura. Naquele momento, ela compartilha com o namorado, que até aquele momento, apesar de explorá-la na prostituição, ainda estava com ela, e o namorado disse: olha, você não tem mais jeito de sustentar, não tem mais jeito de viver, e eu não vou ficar sustentando uma mulher dessa. E o namorado abandona. Ela fica vários meses, de um lado para outro, cheia de doenças, dependente, quimicamente, alcoolicamente, sem ninguém para ter contato. E naquele momento ela lembra da casa dos pais, lembra da igreja, lembra daquela fé que ele foi ensinada ainda na infância, e naquele momento ela lembra tudo aquilo que passou, e ela resolve entrar em contato com seus pais, e ela liga para os seus pais, mas o coração dispara, e no meio daquilo ela assim: depois de tudo que eu fiz, tantos anos fora de casa, eles não vão me aceitar. E ela desliga o telefone, antes que alguém atenda do outro lado. Passam-se mais alguns dias, semanas, meses, a doença consumindo ela, os dias se esvaindo rapidamente, a morte aproximando, e aí as pessoas já não queriam mais usá-la na prostituição, porque já estava definhando fisicamente, e ela abandonada agora pelos homens que a usaram, abandonada pelo namorado, abandonada pelos traficantes, abandonada por tudo e por todos, sem saúde, doente, sem mais meios, recursos para se manter, nem alimentar, nem manter o vício, nem alguma outra forma. Depois de alguns meses, já ali naquela mendicância, ela lembra novamente dos pais da igreja. Resolve ligar para a casa de seus pais. Irmãos, essa história saiu ao vivo na década de 90, escrita num jornal, fato verídico, depois virou livro, Foi colocado num livro do Philip Yancey, um jornalista escreveu um livro com essa história, um fato verídico. E aí ela lembra dos seus pais, resolve liga, mas ela lembra tudo que ela passou, a situação dela. Qual pai receberia uma filha dessa de volta nessa circunstância? No final da vida, prostituta, vícios, drogas, alcoolismo, prostituição, abandonada, sem saúde. Qual pai receberia uma filha dessa? Na hora que ela pensa isso, ela desliga o telefone. Passa mais alguns dias, a morte aproximando. Aí ela resolve de novo ligar, mas apenas para informar os pais a situação. E ela não mais quer falar com eles, porque qual pai receberia uma filha desse jeito? E ela deixa uma mensagem gravada para os pais e explica toda a situação dela naqueles últimos anos. E ela fala assim: olha, eu irei morrer na cidade tal, não tenho mais ninguém aqui. E ela deixa gravada aquela mensagem, e no meio daquela mensagem que ela conta a sua história e fica gravada naquele telefone para os pais, ela também informa: eu vou passar de ônibus na cidade no dia tal, na hora tal, indo para a cidade tal, onde eu espero encerrar a minha vida nessa cidade, que era perto da cidade dela. E ela toma essa decisão de morrer nessa cidade e deixa essa mensagem gravada para os pais. E no meio disso tudo ela fala assim: olha, se porventura vocês ainda me aceitarem, ou se porventura vocês quiserem me ver,
eu passarei pela nossa cidade, a cidade onde ela nasceu, no dia tal, na hora tal. Ela desliga o telefone e imediatamente ela pensa: que besteira, que bobeira, qual pai vai receber uma filha desse jeito? Sem saúde, prostituta, drogada, alcoolismo, sem dinheiro, sem corpo, sem nada, abandonada. Qual pai vai receber uma filha assim? E ela arrepende de ter gravado aquela mensagem, mas já não tinha mais jeito de desgravar. E ela já tinha comprado a passagem, pega o ônibus para ir morrer naquela cidade, que não era nem a cidade dela, nem a cidade onde ela estava. E ela entra no ônibus, eram mais de 48 horas de ônibus, e ela dorme no ônibus. E vai embora para a cidade final, para morrer naquela cidade. E quando está passando perto da cidade dela, tem uma parada, ela acorda, resolve ir no banheiro. Naquele momento ela já não tinha esperança nenhuma de que os pais nem ouvissem, nem respondessem a mensagem, e ela nem tinha mais telefone para conversar com eles. E quando ela desce para ir no banheiro, irmãos, e isso aí que é o interessante, mesmo naquela reta final da vida dela, que ela desce do ônibus para ir no banheiro, ela leva um susto. A família toda estava ali, os pais, os avós, os irmãos, os primos, toda a família dela estava ali. E os pais correm para ela para abraçá-la, e ela volta para trás, para dentro do ônibus. Ela diz: vocês não entenderam a minha situação? Eu estou com AIDS, viciada, dependente química, dependente alcoólica. Meus dias agora serão poucos dias para a minha morte. E os pais a abraçam chorando: nós entendemos perfeitamente. Você é nossa filha, você é da nossa família. Você não é descartável. É por isso que estamos todo mundo aqui. E aquela rodoviária estava lotada de parentes dela. E as pessoas vieram abraçá-la e levaram para casa. Ela não foi morrer na outra cidade. Os pais a abraçaram, a família a abraçou, os amigos, parentes a abraçaram, naquela circunstância. Irmãos, essa é uma verdade inexorável da palavra de Deus, né? O eterno amor de Deus, o perdão de Deus. É uma história verídica, com nome, data e endereço, mas é o centro e a raiz da Bíblia. Essa moça tem nome, data e endereço, mas ela reflete exatamente quem? Eu e você voltando para a casa do Pai. Alguns mais estrupiados do que outros. Dou graças a Deus que eu converti, porque eu era muito feio, né? Outro dia eu estava lembrando, quando a gente chegou na igreja, lá na casa do Diácono Ronaldo, as fotos de quando nós chegamos na igreja, né? Deus deu uma melhorada boa, né? A gente era muito feio, ele não, estou falando de mim, né? A gente era magrelo, feio, cabeludo, sem graça. Mas, irmãos, Deus nos recebe do jeito que nós viemos e faz algo novo, uma coisa nova, do jeito que a gente vem, com doença, sem doença, traumatizado, sem trauma, dependência, independente, do jeito que a gente vem, Deus nos recebe. E essa parábola aqui, irmãos, fala exatamente sobre isso. Olha aí, Mateus 18, fica a sua Bíblia aberta aí. Essa palavra fala sobre isso, a graça no perdão. A graça do perdão, o perdão cheio da graça de Deus, né? Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, nós merecemos o juízo, mas ao contrário, recebemos graça e perdão de Deus. É isso que Deus tem para nós nessa noite aqui. Essa parábola aqui, Jesus contou, cada parábola tinha um princípio espiritual, eram situações do dia a dia, com ensinamentos espirituais. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós aqui, irmãos, que eu queria que vocês guardassem e prestassem atenção. Daqui a pouco eu vou revelá-lo para vocês, né? O Evangelho de Mateus, irmãos, ele queria mostrar Jesus como Rei, Senhor, soberano, o dono,
Olha o versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a quê? A um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Mateus, nessa parábola, vai apresentar Jesus como rei. Em todo o evangelho, Jesus é apresentado como rei. Aqui ele é apresentado como o rei que vem prestar contas com os seus servos. Chama os servos na responsabilidade para prestar conta. E ele chamou um servo que devia um monte de dinheiro para ele. Esse servo suplicou, humilhou e ele perdoou. Aquele servo que foi perdoado saiu. Tinha um outro que devia para ele uma quantia bem pequena. Também suplicou a ele, que foi perdoado, e ele não quis perdoar. Aí o rei fica sabendo da história, manda pegá-lo, prendê-lo, jogá-lo na cadeia. É hora do acerto de contas, né? É hora do acerto de contas. Isso tudo, essa parábola começa quando Pedro pergunta uma questão aí para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Se for irmão de sangue, se for irmão biológico, ou se for irmão espiritual, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E os rabinos da época, os fariseus, os escribas, os estudiosos, pela interpretação deles, eles falam assim: olha, 3 vezes que você perdoar está muito bom. 3 vezes. Perdoar 3 vezes está muito bom. E Pedro, que está sempre à frente, um passo à frente, pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Se os rabinos orientavam 3, Pedro coloca 7, Pedro se acha o tal. Se eu perdoar meu irmão 7 vezes, está bom? Sim ou não? E aí Jesus levanta uma outra questão: Pedro, não lhe digo que 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, e se Pedro falar assim, então eu tenho que perdoar 490 vezes, o que Jesus diria? Quanto que é 490 vezes 7? Eu fiz a conta aqui, é 3.430. Pedro assim, então eu tenho que perdoar 490, Jesus diria algo assim: Pedro, não 490, mas 3.430 vezes 7. Irmãos, o que nós precisamos aprender nessa parábola aqui? Perdão não tem a ver com cálculos matemáticos, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com o derramar da graça de Deus em nosso coração. Quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Quantas vezes você estiver cheio da graça de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus, você vai perdoar o seu irmão. E nós vamos ver isso aí no texto aí, irmãos. Então o primeiro ponto eu queria que você guardasse aí, olha, do versículo 24 até o versículo 27. Olha o versículo 24 até o versículo 27. Passando a fazê-lo, então o rei vai prestar contas, né? Chama para prestação de contas, ajuste de conta com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um, ele devia 10.000 talentos. Irmãos, dá para imaginar quanto é 10.000 talentos? Eu fui pesquisar. Você pode pensar em 2 perspectivas. 10.000 talentos equivaleria, né, em denários, só para vocês entenderem que o outro vai dever em denário. Um talento equivalia a 6.000 denários. Então ele devia 10.000 talentos. Um talento era 6.000 denários. Se você multiplicar, ele devia 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então ele equivalia aí, olha, 60 milhões de denários. Um denário era um dia de trabalho. Era muito ou pouco que ele devia. Olha numa outra perspectiva, uma outra conta. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Imagina você trabalhar 20 anos
você receberia um talento. Quantos talentos que eram? Ele devia 10 mil. 10 mil talentos, vezes 20 anos, daria então 200 mil anos de trabalho. Imagine você trabalhar 200 mil anos para pagar a dívida. Ou seja, era uma dívida impagável. 60 milhões de dias ou 200 mil anos de trabalho. Se você fizer a conta aí, né, vai dar aproximadamente isso aí. 200 mil anos trabalhando para pagar uma dívida. Não tem cartão de crédito que vale isso. Tem alguns cartões de crédito que a dívida é bem astronômica. Mas 200 mil anos trabalhando para pagar o seu cartão de crédito. 60 milhões de dias trabalhando para pagar o seu cartão de crédito. Quem aqui tem uma dívida dessa? Você vai trabalhar 60 milhões de dias só para pagar a dívida do seu cartão de crédito. Era uma dívida impagável, irmãos. Então o primeiro ponto nosso é isso aqui, ó. A nossa dívida é impagável, mas somos perdoados totalmente pela graça de Deus. Amém? Nenhum de nós conseguiríamos trabalhar 60 milhões de dias para pagar uma conta de cartão de crédito. Mas ela foi paga, zerada, quitada, totalmente paga. A nossa dívida com Deus é impagável, mas somos totalmente perdoados pela graça de Deus. Não que houvesse em nós algum merecimento. Então, irmãos, nós aprendemos nessa palavra por que nós temos que perdoar sem limite. 70 vezes 7. Por que nós temos que perdoar sem limite? Porque nós fomos perdoados sem limites. Nós fomos perdoados de uma dívida que nós não teríamos condições de pagá-la nunca. Nunca teríamos condição de pagar a nossa dívida. Entende? Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui. Deus nos perdoou tanta coisa, mas tanta coisa, através da salvação de Jesus Cristo, que é uma grande incoerência, às vezes, a gente não conseguir perdoar o nosso irmão uma ofensa. Algo muito menor e muito inferior. Às vezes, a atitude do irmão conosco é tão irrisório, comparado com aquilo que nós recebemos, o perdão de Deus, a graça de Deus, que a gente deveria sentir vergonha de ter mágoa e ressentimento no coração. A nossa dívida é impagável, mas Deus nos perdoou totalmente, livremente, pela graça de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, para vocês tentar entender a dimensão da nossa dívida. Uma vez eu vi um pastor falando isso, me ajudou muito, e depois disso meu coração encheu da graça de Deus. Imagine que eu tivesse 3 pecados por dia. 3 pecados por dia, eu não seria pastor, seria anjo, né? A Bíblia fala que a gente peca em pensamento, peca no olhar, peca em omissão, em ação, reação, por fazer, por não fazer. 3 pecados, só de você abrir o olho já está dando 3, né? Mas imagina aí, só para efeito de contas, não, ou seja, tão santo, está muito longe disso. 3 pecados por dia. Um ano aí, 365 dias, se você fizer a multiplicação, mais ou menos 1000 pecados no ano. 54 anos, 54 mil delitos. Irmãos, qual tribunal no mundo, tirando o STF, perdoaria uma pessoa com 54 mil delitos na vida? Você já viu alguma pessoa com 54 mil crimes reconhecidos, assumidos, ser liberado de alguma coisa? Já? Somos eu e você. Agora, você tem 20 anos, se você fizer a mesma conta, você tem
20 mil delitos diante de Deus. E isso eu estou julgando por baixo. Você tem 60 anos, você aumentou para 60 mil delitos. Qual a sua idade? Multiplica por 1000. Agora você sabe, né? Dona Maria, graças a Deus, pela graça de Deus, né? Eu estou vendo. Irmãos, qual tribunal no mundo liberaria uma pessoa com 1000 delitos? Nenhum. E olha, eu estou colocando 3 pecados por dia. 1000 no ano, 54 mil na minha vida. Irmãos, este é o nosso pecado. Este é o tamanho da nossa dívida com Deus, que nós fomos perdoados. Olha Colossenses 3,13, como é que coloca aí a palavra? Olha, que nós fomos totalmente perdoados. Colossenses 3,13. Só para a gente entender: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Tem mágoa contra alguém? Ressentimento contra alguém? Tem queixa contra alguém? Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Como o Senhor vos perdoou? Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Irmãos, presta atenção aqui onde eu quero chegar aqui, olha. Assim como aquele servo foi perdoado 200 mil anos de dívida, a nossa dívida não é inferior a isso. Assim como ele foi perdoado, assim também Deus nos perdoa a nossa dívida. 54 mil delitos, né, na vida, julgando por baixo 3 por dia. A nossa dívida é impagável. Mas nós somos perdoados, totalmente perdoados, 100% quitados pela graça de Deus. Não havia merecimento nenhum nesse bolso, nem em nós. Irmãos, nenhum ser humano no mundo inteiro pode ou tem capacidade de satisfazer a justiça de Deus. Somos pecadores. Temos uma dívida com Deus, e Deus perdoa, quita, paga essa dívida graciosamente. Agora já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já recebeu Jesus? O seu escrito de dívida foi pago, foi rasgado, foi livrado. Não tem mais condenação, não tem mais dívida. Pastor, o senhor não conhece o tamanho da minha dívida. Eu conheço a minha dívida, e eu conheço a obra de Jesus. Não depende do tamanho da nossa dívida, depende da obra de Jesus, e a nossa dívida foi paga. Amém? Vamos no outro ponto aqui. Primeiro, a nossa dívida era impagável, mas Deus a pagou, quitou, pela graça de Deus. Segundo, olha no versículo 28 até o versículo 30, a dívida dos outros para conosco. Agora tem um paralelo aqui. Alguém te magoou nessa semana? Alguém te prejudicou? Te ofendeu? Sofreu injustiça? Está com mágoa de alguém? Querendo matar alguém? Olha o que equivale aqui na parábola a dívida do outro com você. A sua dívida com Deus, 54 mil delitos, 200 mil anos de trabalho. Foi perdoado, pago, zerado, quitado, acabou. Quebra esse cartão de crédito. Não tem mais dívida. Saldo ilimitado. Agora olha a dívida do outro com você. 28, versículo 28 de Mateus 18. Saindo, porém, aquele servo, qual servo? Aquele servo que foi perdoado 200 mil anos de dívida. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? 100 denários. 100 denários. Lembra?
Um denário, um dia de trabalho. No outro, a dívida equivalia a 60 milhões de dias de trabalho. Agora aqui, ele encontra alguém que deve a ele 100 denários, que seria o equivalente, então, 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Se fizer as contas, 3 meses. Uma dívida de 3 meses de trabalho, dá para pagar ou não? Se olhar pelo salário mínimo, mais ou menos R$ 4.500. Alguém já pagou uma dívida de R$ 4.500? Dá para pagar. R$ 4.500. 3 meses de trabalho. 100 denários. Irmãos, olha então aqui o segundo ponto. Ó. A dívida dos outros conosco é pagável. Mas nós temos dificuldade de perdoar. O que nós devemos a Deus é impagável. E Deus nos perdoa. A dívida do outro conosco é pagável. Mas nós temos dificuldade de perdoar. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Sempre haverá injustiça nesse mundo. Sempre haverá alguém para nos prejudicar, pisar no nosso calo, magoar, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, qualquer lugar onde você for, por causa do pecado, na raça humana, sempre vai ter alguém para prejudicar a gente. Mas preste atenção nesse detalhe aqui. Se Deus nos perdoou tanto, por que nós temos dificuldade de perdoar tão pouco? Nós fomos perdoados 60 milhões de dias de trabalho. Agora nós não conseguimos perdoar 100 dias de trabalho de dívida. Estão entendendo o paralelo? Então, duas coisas importantes nesse ponto aqui, irmãos. A dívida deste homem era uma dívida pagável. A dívida que o conservo tinha com o servo. O servo foi perdoado 60 milhões de dias, o outro devia a ele 100 dias. Era uma dívida pagável, mas ele não perdoou. Por que, irmãos? Por que nós temos dificuldade de perdoar? Olha essa outra questão aqui, olha. O segundo devedor, o conservo, ele faz o mesmo pedido, a mesma súplica que o anterior fez. Aquele que devia 60 milhões de dias, olha o versículo 26. Ele vai até o rei e implora ali perdão. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Agora olha o versículo 29. O outro que devia para ele faz o mesmo pedido. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe falou: "Sê paciente comigo e te pagarei." O mesmo pedido que ele fez ao rei, o conservo faz a ele. O rei lhe perdoou, mas ele não quer perdoar. Irmãos, estão entendendo a incoerência que é o coração humano? E a abundância que é o coração de Deus? Ele pediu, Deus perdoou. O outro pediu a ele, ele não perdoou. Ele devia muito mais, uma dívida impagável, mas porque ele suplicou, pediu, foi perdoado. O outro devia a ele muito menos, uma dívida pagável, mas ele não quis perdoar. Irmãos, guarda isso aqui, olha. Eu e você, nós somos perdoados para perdoar. Você foi perdoado por Deus, agora você tem a obrigação de perdoar. Nós somos canais da graça de Deus. Já recebeu a graça de Deus? Então tem que levar essa graça adiante. Entende? Olha Mateus 6, volta umas páginas aí. Olha Mateus 6. Mateus 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, somos perdoados para perdoar. Aquele que recebeu a graça também deve ser canal da graça de Deus. A falta de perdão é uma evidência da falta de graça em nossos corações. A pessoa que não consegue perdoar, ela está mostrando que ela ainda não recebeu a graça de Deus. A pessoa que não consegue perdoar, ela está mostrando que ela não tem a graça de Deus no coração. A falta de perdão é um sinal, um sintoma da falta de graça no coração, é um sinal de ingratidão e é um sinal também que vai atrair a ira de Deus. Mateus 18, olha o versículo 32. Ele fala assim: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, 60 milhões de dias. Perdoei você, eu te perdoei aquela dívida toda, malvado, eu te perdoei. Agora olha o versículo 34. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Irmãos, como é que paga uma dívida de 60 milhões de dias de trabalho? Ele vai pagar? Sim ou não? Irmãos, olha que interessante. A falta de perdão é uma evidência da falta de graça. A falta de perdão mostra ingratidão no coração. E a falta de perdão atrai juízo de Deus sobre a nossa vida. Eu te perdoei. Uma dívida impagável. E você não consegue perdoar. Entende? Vamos para o último ponto aqui. Versículo 34, 31 ao 35. Qual você prefere? Graça ou justiça? Qual você prefere? Graça ou justiça? Primeiro ponto, a nossa dívida é impagável. Mas Deus nos perdoou, quitou, apagou, já não tem mais dívida, não tem mais condenação. Segundo ponto, a dívida do outro conosco é uma dívida pagável, eu diria até aceitável, mas nós temos dificuldade de perdoar. Revela a dureza do coração, a ingratidão, a falta de graça, e talvez até a falta de conversão no coração. E aí, para concluir, fica o terceiro ponto para nós, uma pergunta: qual você prefere, graça ou justiça? Quem oferece graça recebe graça, quem pede justiça recebe justiça. No versículo 32, Deus está mostrando graça. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei você aquela dívida toda, porque me suplicaste. Isso é graça. No versículo 34, é justiça. Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Não houve injustiça em nenhum momento da parte do bem. Era justiça. Irmãos, às vezes eu encontro muitas pessoas em alguns momentos e falam assim: eu quero justiça. Eu quero justiça. Às vezes estão querendo vingança, retaliação. Qual você prefere? A graça de Deus, e aí você vai ter que se tornar um canal da graça, ou a justiça de Deus, aí você vai ter que dar conta de todos os seus delitos, crimes, pecados, 200 mil anos de trabalho. Qual você prefere? A graça de Deus e você se torna um canal da graça? Ou a justiça de Deus
e você paga a sua dívida com Deus. É lógico que é uma ironia, ninguém consegue pagar a dívida com Deus. Irmãos, se nós fôssemos receber a justiça de Deus, como nós queremos tratar as outras pessoas, lá no trabalho, no casamento, na família, no dia a dia, na igreja, se nós fôssemos receber a justiça de Deus, nós iríamos viver para pagar a dívida a vida toda. Seríamos jogados no inferno. É duro, é triste, mas é a realidade. No versículo 35 tem o fechamento da palavra. Olha aí o versículo 35 aí, olha. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Qual você prefere? Graça ou justiça? Assim também Deus vai fazer com você. Se você recebe a graça, torna o canal da graça perdoador, assim Deus vai fazer com você. Se você quer olhar o merecimento, se você quer olhar a justiça, se você quer olhar o erro, a falha, né, a culpa do outro, assim Deus vai fazer com você. Entendeu? Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, aqui tem o fechamento, o resumo, a aplicação espiritual da palavra, da parábola. Qual que é? Deus é perdoador e nós também precisamos aprender a perdoar. Assim como Deus nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Assim como você foi infinitamente perdoado, assim você tem que perdoar sem limites. Perdoar sem limites. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, o senhor não sabe a mágoa do meu coração. Pastor, o senhor não sabe quanto eu sofri naquele lugar. Pastor, o senhor não conhece meu marido. O senhor não conhece a minha esposa. O senhor não conhece meu patrão, o meu vizinho. Pastor, eu não consigo perdoar. Irmãos, vou te falar um segredo. Se depender de nós, ninguém consegue perdoar. Ninguém consegue perdoar por conta própria, por capacidade própria. Isso é uma obra da graça de Deus. Por isso o nosso tema, a graça no perdão. Sem a graça de Deus, ninguém consegue perdoar ninguém. Então, você não precisa lutar contra a mágoa, ressentimento. Você precisa ser cheio da graça de Deus. Amém? Se você estiver cheio da graça de Deus, não vai ter lugar para mágoa, ressentimento, ódio e nada mais. O que nós precisamos, irmãos, é isso: ser cheios da graça de Deus. A graça é Jesus. Então nós precisamos receber Jesus como Salvador, como Senhor, e buscar uma comunhão diária com Jesus. Alimentar da graça, a fonte da graça, ser cheios da graça, a graça de Deus transbordando o nosso coração. E aí, irmãos, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Quando a gente alimenta da graça, a graça enche o coração e nós somos habilitados a praticar o perdão. Vou encerrar contando uma história que aconteceu comigo. Trabalhava numa empresa muito grande. Entrei lá no cargo mais baixo da empresa. E aí, uma pessoa fez fofoca com meu nome. E de repente converteu todos nós. Era uma mega empresa. Todos nós, que eu estou falando do nosso grupinho ali. Só que aquela fofoca espalhou na empresa. Encheu meu coração de mágoa. E, sei lá por que cargas d'água, de repente, eu virei chefe daquela pessoa. Então agora inverteu tudo. Quando eu entrei, era um dos cargos mais baixos, aquela pessoa estava acima de mim,
pessoa fala, como é o nome? Agora eu era chefe daquela pessoa. Ela sentava na minha frente, eu sentava atrás dela. Todo dia eu ficava pensando, será que eu consigo quebrar o pescoço dessa pessoa? 2 anos com o coração cheio de mágoa, planejando qual a melhor forma de quebrar o pescoço daquela pessoa. 2 anos, irmão, cheio de mágoa. E eu lutava com isso. E eu vou falar mais, eu chegava até a jejuar. Meu pai era pentecostal, gostava muito dessas coisas. Presbiteriano não tem esses costumes, né? São as práticas perdidas da vida espiritual. Mas eu gostava muito de jejuar, irmão. Às vezes eu fazia 1 semana de jejum, pedindo a Deus para tirar a mágoa do meu coração. E eu fazia, às vezes, final de semana, fazia 24 horas de jejum, sem comer pão nem beber água. Mas quando eu chegava para a pessoa, eu pensei, hoje eu quero esse pescoço. O jejum não resolvia. Não resolvia. 2 anos com mágoa, pensando qual a melhor forma de quebrar o pescoço dessa pessoa, né? E aquilo eu pensava. Eu tenho que conseguir quebrar esse pescoço, né? Mas quando eu chegava na igreja, eu via a pregação, eu chegava em casa, eu olhava para a Bíblia, eu disse, não posso fazer isso. Aí eu orava, eu jejuava, fazia tudo, nada resolvia. Até que um dia eu entendi, irmãos, não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus em nosso coração. Eu não orei mais sobre aquilo, eu passei a orar, e essa virou a minha prática nos últimos 25 anos. Deus, me enche com a graça do céu, coloca amor no meu coração, né? Coloca o amor total no meu coração, coloca-me mais graça, mais amor. Nunca mais pensei em fazer mal àquela pessoa. Viramos grandes amigos. Ele virou meu padrinho de casamento, né? E hoje nós temos uma amizade maravilhosa de 30 anos. Mas foram 2 anos de mágoa. Eu lutava contra aquilo. Eu era crente, lutava, jejuava, não resolvia nada. Mas no dia que eu busquei a graça de Deus, o amor de Deus encheu o meu coração, aí não tinha mais lugar para mágoa. A mágoa teve que sair de fininho. Irmãos, quem você precisa perdoar hoje? O segredo é encher da graça de Deus, o amor de Deus. Se o seu coração estiver cheio de Jesus, se Jesus encher o seu coração, não vai ter lugar para mágoa, nem ressentimento, nem ódio, só perdão, porque o perdão é a essência de Deus. Deus é perdoador. Você não precisa mais lutar, brigar com a mágoa no seu coração. Você precisa ser cheio da graça de Deus. Vamos orar? Hoje